Olá, boa tarde. Eu me chamo Marcelo Carmosini, estou aqui apresentando juntamente com Érica Ferrer o trabalho Imigração em Brasil, Identidades Invisíveis. Somos da Universidade de Brasília, UNB. Este trabalho, embora ele tenha sido feito a partir das perspectivas da linguística aplicada crítica, ele é um trabalho interdisciplinar. E o objetivo de pesquisa é pensar sobre a situação de inclusão do imigrante no Brasil contemporâneo. A pergunta norteadora deste trabalho é como e quais representações sociais acerca do imigrante, evidenciadas por meio da linguagem, podem afetar a sua identidade, promovendo a sua exclusão. Então, essa é a nossa pergunta norteadora. Este trabalho ele é de natureza interdisciplinar porque ele recorre a vários recortes, desde a linguística aplicada crítica, que eu explicarei daqui a pouco, perpassando por teóricos da sociologia, da antropologia, e ele é de abordagem qualitativa, interpretativista, e como métodos utilizamos o estudo de caso e a pesquisa bibliográfica. Na primeira parte introdutória, que foi a pesquisa bibliográfica, nós recorremos aos estudos no Brasil sobre os imigrantes na contemporaneidade e a sua exclusão. Então, nós tivemos um recorte em que pudemos verificar vários trabalhos, teses e artigos e dissertações sobre situações de vulnerabilidade, exclusões. E então, nós tentamos contextualizar o nosso objeto de pesquisa na parte introdutória, e, em seguida, como aprofundamento epistemológico, nós recorremos às teorias de migração a partir das teorias de Kessel, Sayad e as teorias de Durkheim, da sociologia. Por que nós recorremos à sociologia e às demais correntes epistemológicas da tela em questão? É porque a própria questão do imigrante demanda um olhar multidisciplinar. Nós acreditamos que nenhuma ciência sozinha seja capaz de explicar todas as circunstâncias que permeiam as dificuldades encontradas pelos imigrantes. Em seguida, no terceiro momento, nós utilizamos as teorias de identidades de Hall, de Woodward e alguns apontamentos antropológicos de Darcy Ribeiro para compreender como esse imigrante tem vivenciado transformações em sua identidade mediante as mudanças do mundo contemporâneo causadas pela globalização, pelos novos meios de comunicação, e como a sua exclusão, de certa forma, guarda relação com a exclusão de certas minorias que ocorrem no país, conforme aponta Darcy Ribeiro, derrubando o famoso mito que havia no Brasil da democracia racial. Então, nós acreditamos que, por meio dessas análises antropológicas feitas por Darcy Ribeiro, a situação do imigrante se soma também à situação da exclusão de outras minorias devido a esse processo de colonização que mantém ainda enraigadas em nossa sociedade certos costumes excludentes. E lembrando mais uma vez que é um trabalho que tem nas teorias críticas de Paulo Freire e da inclusão e de Rajagopalan, da linguística aplicada crítica, essa tentativa de colocar como foco o indivíduo e o seu letramento e a sua inserção sociocultural como uma forma de pertencimento identitário para que ele possa se emancipar por meio de uma educação libertadora. Somente assim, colocando esse indivíduo como um ser que necessita dessa atenção e dessa proteção do Estado, nós observaremos que ele terá condições de emancipação e contribuir com a sua força de trabalho intelectual para o crescimento do país. E, por fim, nós utilizamos as teorias de representação social de Moscovici, da psicologia social, para analisar
como a linguagem pode emoldurar representações sociais preconceituosas e estereotipadas que podem causar certos danos ao próprio imigrante e à própria identidade do imigrante, tornando ainda mais difícil e doloroso o seu processo de adaptação e acolhimento dentro do país. Nós, então, na primeira análise, obtivemos aqui, a princípio, 4 categorias de representações sociais. Essas representações sociais, elas surgem a partir das análises dos dados obtidos das primeiras leituras da revisão bibliográfica, onde os autores mostraram os problemas que esses imigrantes enfrentavam e continuam enfrentando. E colocamos, então, essas categorias, já que todas elas, de certa forma, perpassam pela questão da linguagem ou pela ausência da linguagem ou da língua, porque ela também é uma fonte de exclusão. As categorias são, segundo a tabela de representações sociais, representação social de nulidade identitária social, quando o migrante encontra muita burocracia para convalidar seus diplomas, seus certificados, eles se deparam com altos custos para traduzir seus documentos e históricos escolares. Dessa forma, eles não são reconhecidos no Brasil como profissionais e acadêmicos que já eram em seus países de origem. Isso também é uma forma de anular a identidade social de alguém, a identidade profissional, né? Uma segunda categoria que nós propomos no trabalho é a representação social de exclusão linguística e cultural. Muitos destes imigrantes chegam no Brasil sem falar nenhuma palavra em português e não existe uma política de acolhimento linguístico para que eles possam adentrar o sistema educacional brasileiro, seja em nível de educação básica ou universitária. Não existe uma política nacional proveniente do governo federal, embora tenha havido vários avanços jurídicos e legislativos que resguardem os imigrantes, inclusive acolhendo-os dentro da escola, mas não tem uma política ainda de inclusão linguística e cultural e que coloque suas identidades como um fator importante a ser levado em consideração. Nós também identificamos, por meio da análise das falas de agentes governamentais, conforme nós iremos mencionar, sobretudo provenientes de discursos xenofóbicos de agentes governamentais do Ministério da Educação, uma categoria que caracterizaria linguagem xenofóbica e preconceituosa. E, por último, nós também observamos uma outra categoria que representa o nacionalismo ufanista, que parece um discurso de tentativa de massificação hegemônica que despreza e nega a diversidade e as diferenças no Brasil. E quando essas diferenças são negadas, na verdade, o que parece é que o Estado está se eximindo da sua responsabilidade de cumprir com seus deveres constitucionais, de promover políticas públicas que possam, de fato, incluir a todos, segundo a nossa Constituição. Na nossa segunda análise de dados, nós oferecemos, então, uma charge que, em espanhol, nós chamamos de caricatura. Esses dados foram coletados e amplamente divulgados em rede nacional. Foram proferidos pelo então ministro da Educação, Abraham Weintraub. Foi uma charge em que ele criticava os chineses, com cunho xenofóbico e racista. E é uma charge que tem muito diálogo com as crianças do Brasil todo. Então, ela transpõe uma imagem identitária de xenofobia. E, por último, sua fala, somos todos brasileiros, proferida pelo ministro. Quem quer, quer. Quem não quer, segue ré. Ou seja, o Brasil, por essa fala, ele não está acolhendo os imigrantes. Então, nós concluímos que o Brasil precisa repensar suas práticas identitárias de inclusão do imigrante e repensar o discurso hegemônico que até então tem vigorado no nosso país. Agradecemos a participação de vocês e